Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu vou entrando para vocês o ranking de leituras, referente às leituras que nós fizemos juntos, na época ainda da existência do clubinho que eu fazia em parceria com o Afonso, chamado Chá e Livros. E aí, a maioria desses livros eu trouxe, inclusive na época, resenha, né? Após o término da leitura eu trouxe resenha pro canal, mas eu acho que chegou o momento da gente ranquear e eu contar pra vocês como foi a minha experiência participar desse clubinho, como foi organizar esse clubinho e falar quais as minhas melhores e piores leituras de lá. Mas antes de a gente começar, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Eu vou deixar um like, compartilhar o canal com os amigos, pra gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como se vocês se interessarem por qualquer um desses livros citados ou forem comprar qualquer coisa online, por favor, comprem usando os meus links, que vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra. Contextualizando aqui o que era o clubinho para quem tá chegando agora, em 2022, eu e o Afonso, nós realizamos um clube de leitura, no qual a cada mês nós líamos alguns livros selecionados por vocês mesmos. Nós fazíamos uma votação, a gente começou primeiro com um grupo no Telegram, depois fomos para o WhatsApp, a gente fazia uma votação e aí as pessoas escolhiam, né? A maioria acabava escolhendo as próximas leituras e com isso nós lemos uma quantidade considerável de livros juntos e com isso agora eu vou trazer para vocês o ranking, uma breve sinopse e as minhas opiniões sobre como foi a minha experiência dentro, né, do clube, participando como leitora, assim como também organizando, e também trazer a minha experiência a respeito dessas leituras, falar o que eu achei, o que eu não achei, quais foram os melhores e quais foram as piores leituras. Claro que isso é minha opinião pessoal, pode ser que os livros que eu não gostei vocês já leram ou querem ler, assim como os livros que eu gostei, vocês detestem, enfim. É tudo baseado no fonte e voz da minha cabeça. Tudo baseado na minha opinião, mais que pessoal. A primeira leitura que eu tenho pra mostrar pra vocês e falar a respeito, começando da pior para a melhor, é a Biblioteca da Meia-Noite. Já tem resenha aqui no canal. E foi uma leitura que me decepcionou. A sinopse é a seguinte: a gente vai acompanhar na história a Nora, que ela é uma pessoa cheia de talentos, mas com poucas conquistas ao longo da vida, sabe? A Nora, ela é uma pessoa mais depressiva, ela é uma pessoa que tem ansiedade e tem alguns problemas familiares, alguns problemas na vida pessoal dela. Ela sempre começa uma coisa e nunca consegue concluir, então várias frustrações que ela tem na vida é justamente por conta disso, sabe? Dela iniciar vários projetos e ela nunca conclui nada e sempre fica com tudo na vida dela ficar com incertezas. E essas incertezas vão matando ela ao longo da vida, sabe? Não no sentido real, assim, da coisa, mas vai tirando o ser que ela era no começo, sabe? Essas decepções, essas incertezas vão moldando ela para uma coisa não muito positiva. Então aqui vai chegar no momento da história, no início da história, inclusive, que ela vai tentar tirar a própria vida e nisso ela vai cair meio que num limbo, sabe? Numa biblioteca, que é essa biblioteca como se fosse esse meio termo. Não é nem a vida após morte já, mas também não é a vida dela. É como se fosse um quase. Ela pode a qualquer momento voltar para a vida ou não, mas ela pode a qualquer momento voltar ou não para a vida, ou ir para a vida, né, pós-morte, enfim. Então é como se fosse a biblioteca fosse a transição, né, da alma, do ser que ela já foi. Só que nessa biblioteca, o fato curioso é que o tempo não passa e ela consegue ver que no lugar desses livros, em vez de ser livros comuns, são, na verdade, chances que ela perdeu ao longo da vida, né? São os ICs da vida dela. Então, ela consegue pegar o livro e ver se ela tivesse no dia tal feito tal coisa, como que aquilo teria afetado a vida dela de forma positiva ou negativa. Então, a gente vai acompanhando como se fossem essas tentativas da Nora de tentar entender a vida dela. Então, ela vai pegando alguns momentos da vida dela que foram marcantes e tomando outras decisões, para ver até que ponto isso ia ou não afetar ela, para ela tentar se reencontrar e ela tentar se reentender, sabe? E, poxa, essa narrativa tinha pra ser tudo. Poxa, essa narrativa tinha uma super história, assim, que poderia me prender, que eu fiquei com expectativas, porque eu falei, nossa, vai falar sobre a depressão, sobre a ansiedade, ou essas alternativas, né, da vida, esses receios, essas incertezas. Todo mundo tem incertezas, sabe? Então eu fiquei com bastante expectativa em cima disso, mas infelizmente me decepcionou, porque as escolhas que ela fazia, as vidas que ela poderia ter, eram muito mirabolantes, então eu não conseguia me prender na história. Eram coisas que
no dia a dia não aconteceria, sabe? Eu gostaria mais se fosse uma história do tipo, e se ela não tivesse atravessado a rua naquele dia? E se ela tivesse topado sair com um cara que passava todo dia caminhando na frente da casa dela? E se ela tivesse não saído daquele emprego? Coisas mais reais. E não se ela fosse uma banda, participasse de uma banda, ou se ela tivesse sido uma grande nadadora, ou se ela tivesse ido pro Polo Norte. É umas coisas muito viajadas que não fez a história ser palpável para mim. Além de que o autor colocava muito frases de efeito, sabe? Frases parecia que eram prontas, parecia que elas pesquisadas no Google, do tipo, você não tem a depressão, a sua vida é muito feliz. Não tem a depressão, a vida pode ser feliz. Coisas assim, sabe? Frases feitas, frases de emoção, assim, que quando você começa a ler muito, você fica achando chato, fala, meu Deus, mas desenvolve melhor, beleza, você tá me falando isso nessa frase, mas me mostra isso na prática, me mostra ela querendo voltar a viver, me mostra ela entendendo, compreendendo as coisas da vida. Enfim, minha opinião é isso. Eu tentei ser um pouco mais breve, porque eu já tenho resenha aqui no canal, quem quiser vai estar passando aqui nos cards. E aí, no final, eu acabei dando 3 estrelas e meia. A próxima leitura que tenho pra citar pra vocês é Carmila, um clássico vampiresco que veio mais ou menos 2 décadas antes de Drácula. Então, meio que originou todo esse vislumbre que a gente tem hoje em dia, né? Sobre o romance vampiresco, sobre os vampiros, enfim. A Carmila, ele é um livro super curto. A edição que eu li é uma edição capa dura, comentada, porque por ser clássico, normalmente os clássicos eu opto por ler em edições melhores para me ajudar nas contextualizações. Também vai estar passando aqui nos cards a resenha na época que eu fiz. Aqui a gente vai acompanhar a história da Laura, que ela vem narrando pra gente o passado, quando ela conheceu Carmila. A Laura morava com seu pai em um castelo remoto na Estíria. E aí, a história é baseada em contos do leste europeu. A Carmila, no começo da história, é apresentada pra gente como uma jovem inofensiva, adoentada, que acaba acontecendo um acidente na frente desse castelo que morava a Laura e o seu pai. Com isso, a mãe, exasperada para continuar a viagem, pede para que o pai de Laura adote temporariamente a Carmila, porque ela tá meio adoentada e não pode pegar muitas horas de viagem, acontecer esse acidente, então ela tá mais fragilizada e eles acabam topando. Com isso, ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando essa desenvoltura, desenvolvimento do relacionamento da Carmila com a Laura, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando o que tá acontecendo nessas vilas, nessas cidades ali nessas casas ali mais próximas, porque coisas estranhas estão acontecendo. Jovens estão falecendo de maneira misteriosa, outras estão ficando adoentadas. Assim como também a Laura começa a ter sonhos estranhos ali, que sempre envolve uma aura em volta da Carmila, ao mesmo tempo que elas vão se envolvendo em uma coisa talvez a mais que amizade, sabe? A Carmila vai criando uma obsessão em cima da Laura. Então é um romance, né? Inclusive polêmico na época, porque sugere ali essa questão de um romance sáfico, né? O problema dessa história pra mim é que foi curto demais. Tanto que quando chegou o livro eu tomei um susto. Falei, nossa, como é pequenininho. E realmente é super pequeno. A narrativa é muito rápida. Chega a ser rápida até demais. Normalmente os clássicos costumam ser um pouco mais puxado, mais truncado ali, algumas coisas. Mas não, essa leitura é super rápida, super fluida, assim. O que chega a ser um problema porque tem coisas que a gente gostaria, pelo menos eu gostaria que fossem mais desenvolvidas. Como o final, que eu achei muito rápido, assim, o desfecho de tudo. O relacionamento da Carmila com a Laura eu também achei muito rápido. Mas ao todo me surpreendeu positivamente, porque eu sempre vou com o pé um pouco atrás com os clássicos, achando que vai ser sempre muito difícil a leitura. E esse já não foi. Só que, como eu disse pra vocês, os meus pontos negativos são a questão da rapidez até demais da narrativa, sabe? Muitos pontos poderiam ser melhor desenvolvidos. E a minha nota final, né, pra essa leitura foi de 4 estrelas. E eu não favoritei. O próximo que eu tenho pra mostrar pra vocês também tem resenha, se chama A Maldição do Mar. Vocês vão ver que esse livro aqui tem uma nota mais alta do que o próximo que eu vou citar, mas tem motivos. Por quê? Eu avalio livros de acordo com o seu gênero, então eu vou avaliar romance de época com outros romances de época, fantasia com outras fantasias, porque eu acho injusto, por exemplo, comparar a forma de narrativa de um romance de época com a forma de narrativa de um clássico. Tipo, sei lá, pegar uma Julia Quinn e querer comparar com a nota de Duna. Então, não, eu faço comparações de acordo com cada gênero,
gênero, ou outros livros do autor ou da autora. Então, vocês vão ver que esse livro aqui, por exemplo, tem uma avaliação, uma nota que eu dei maior do que o próximo. Mas não significa que estruturalmente o texto, enfim, seja pior ou melhor. Porque varia muito de gênero, de outros livros que eu li dos autores, ou até mesmo do meu sentimento. Então, vamos voltar aqui. A leitura que eu tenho para citar para vocês agora é A Maldição do Mar, que, como eu disse, eu li na época do clubinho, e foi uma leitura que me surpreendeu positivamente. Primeiro que a capa é linda. Essa edição é muito bonita. É um hot stamp na capa que não sai com a leitura, mesmo você suando um pouco a mão, pelo menos comigo não saiu. Eu tive experiências anteriores, por exemplo, A Rebelde do Deserto, que também tem hot stamp na capa, e quando eu terminei a leitura, derreteu tudo e saiu tudo o brilho na minha mão. Esse não, eu li e continuou na capa, então é muito bom. A diagramação é muito confortável também. Então, além disso tudo, a leitura também me surpreendeu, sabe? Eu já esperava que não seria uma coisa muito desenvolvida, muito profunda, mas me entregou ali o que prometeu com algumas ressalvas. De forma resumida, a gente vai acompanhar aqui duas linhas temporais, duas linhas diferentes de narrativa. No passado, no qual 2 séculos atrás, 3 irmãs foram acusadas de bruxaria, supostamente bruxas, né, e elas foram ateadas ali, jogadas no meio do mar, que é em volta dessa ilha, e elas acabaram falecendo afogadas. Com isso, a gente vai acompanhar também um futuro, no qual a gente vai acompanhar a jovem Penny Talbot, no qual ela tenta fugir um pouco dessas amarras ali dessa cidade e dessas questões ali dessa cidade, porque uma vez no ano, essas 3 irmãs, né, voltam no corpo de 3 garotas diferentes e querem se vingar dos jovens ali dessa cidade, dos homens ali dessa cidade. E por muitos anos permeia essa tradição. Ninguém nunca tinha conseguido vencer elas, né? E a Penny, ela fica com esse receio porque o pai dela sumiu nas águas, ninguém sabe o que aconteceu, ele só desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu. E aí ela fica com medo de se envolver com pessoas ali e acontecer alguma coisa, ao mesmo tempo que a mãe dela acabou enlouquecendo na época que o pai dela sumiu. E ela quer sair dessa cidade, então a gente vai acompanhando essas duas narrativas. O que aconteceu com essas 3 irmãs até chegar ao ponto do fatídico, né, dia da sentença delas. Ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a Penny ali no dia a dia dela, até o momento que ela conhece um jovem rapaz turista que está nessa cidade, ninguém sabe por que ele está ali, ou que azar que fez ele estar ali nessa época, mas a Penny acaba se aproximando desse rapaz, a gente vai tentar entender o que está acontecendo junto com eles, e ao mesmo tempo que a Penny tenta ali fazer com que ele sobreviva a essa temporada ali, sabe, sem se afogar aí no mar junto com outros rapazes. Então tem esses 2 tipos de narrativas. Eu gostei bastante da forma que é narrado, sabe? Porque quando a gente volta no passado, a gente tem toda uma contextualização do que acontece na ilha, do como aconteceu na ilha, o que aconteceu com as irmãs, por que chegaram assim, que como essa sede de vingança delas destruiu a alma delas, entendeu? E como esses anos todos interferiram em quem elas realmente são agora, que elas são completamente diferentes das pessoas que elas eram no passado. A gente vai acompanhando as dores da Penny, da mãe dela, sabe? Tentando ver por que aquele rapaz tá ali, o que aquele rapaz interfere diretamente na história. Então eu gostei muito, muito dessa narrativa. O final, eu falei que tem algumas ressalvas, porque o final realmente eu achei um pouco de sacanagem da autora em como finalizou tudo, sabe? Principalmente com a personagem principal, a Penny, porque eu acho que ela merecia a verdade. Quem leu vai entender pra mim, eu acho que ela merecia a verdade, porque meio que ela ficou sobrando na história, sabe? Ela ficou sobrando. Então, eu acho que algumas coisas ali faltou. Faltou com a personagem principal, faltou com os leitores a explicação, sabe? Faltou ali. Eu não posso citar muito, porque senão vai ser spoiler. Mas quem quiser ver aqui minha resenha, vai estar... ou já vai ter passado, ou vai estar passando nos cards. Enfim. Mas no final, como eu fui surpreendida positivamente, eu dei 5 estrelas e favoritei. Deveria ter dado 4,5 por causa do final? Deveria. Mas eu gostei muito dos personagens, entendeu? Eu gostei muito da narrativa, de como a autora faz a gente voltar no passado e explica toda aquela mitologia da ilha e tudo mais. Eu gostei muito, então acabei dando 5 estrelas e favoritando. Já a próxima leitura foi uma resenha que na época que eu fiz, eu amei fazer essa resenha. Me deu um pouco de trabalho a questão das pesquisas. Foi, assim, pra mim foi a melhor resenha que eu fiz ano passado, sinceramente, assim falando.
E eu gostei muito da experiência de leitura porque foi uma nova perspectiva. Eu nunca tinha tido essa perspectiva, sabe, de leitura sobre aquele ponto de visão da guerra. Aqui eu tô falando a respeito do livro A Luz na Escuridão, que vai narrar pra gente a história de Stefania Podgorska, que em 1943 ela entra pra família ali dos Diamonds, né? Já fazia, acho que 4 anos na época que ela trabalhava pros Diamonds, que eram judeus. A Stefania era católica. O problema é que ela estava bem ali na Polônia, que foi quando a gente começa a acompanhar, a época que a Polônia foi invadida pelo regime nazista. Então, a gente vai ver como essa menina se separa de toda a sua família, se separa por causa da guerra também dessa nova família que ela considerava família, porque ela trabalhava pra eles, mas tinha todos como família, se separa do seu amor, sabe? E a gente vai vendo, como eu disse pra vocês, uma nova perspectiva, porque até então só tinha lido livros ou histórias que passavam no ponto de vista dos judeus. E ela não, ela é, se eu não me engano, católica, é polonesa, entendeu? Não é judia. Então a gente vai acompanhando ela tentando ajudar essa família, outros judeus, enfim. Por isso que é uma nova perspectiva, sabe? É uma nova visão de como, por mais que as pessoas ali na época da guerra não eram judias, enfim, não eram realmente as pessoas que eram perseguidas pelo regime nazista, mesmo assim ainda sofria com as consequências dele. Por quê? Por conta da guerra, das perseguições, perdiam familiares, perdiam conhecidos, amores, né? Passavam fome, sede, enfim. Era uma pobreza muito sufocante, era uma pobreza degradante para todos ali. E aí, aqui nessa história também, a gente vai ver o ponto no qual ela, que acaba em algum momento encontrando a irmãzinha mais nova, se afastando de todo mundo, então só fica ali no casulo as duas, um momento que ela começa a guardar, a proteger e a refugiar outros judeus. Então a gente vai vendo ali os perigos dela ao estar fazendo isso, sabe? As novas necessidades ali da história, ela, como que ela sozinha, mulher naquela sociedade, junto com uma irmãzinha pequena, iam fazer e brincar de artimanhas para proteger não só essas duas, que poderiam ser condenadas à morte por estar ajudando os judeus, mas também proteger mais outros 8 judeus dentro de uma cabana minúscula, que tinha basicamente 2 cômodos, sem ninguém desconfiar, sem ninguém denunciar, porque todos ali, o vizinho, outras pessoas poderiam a qualquer momento denunciar, sabe? Como os passos durante o dia tinham que ser contados para não desconfiar que tinha muita gente ali, como a água era racionada, a comida, como ela tinha que trabalhar em dobro para alimentar mais bocas, mas sem desconfiar. Então, sem que outras pessoas desconfiassem. Então, é uma história muito boa, assim, por causa dessa mudança de perspectiva, sabe? De visão, assim, de narrativa que eu não tinha me tocado. Poxa, é claro que a gente sabe que todo mundo sofreu, mas tipo, poxa, eu não tinha lido ainda, sabe? Uma história, uma narrativa que tivesse outro ponto de vista. Tão real, assim. Eu dei 5 estrelas pra essa narrativa, mas eu não favoritei. Por que eu não favoritei? Porque eu gosto um pouco mais de sofrimento. E teve, claro, momentos de sofrimento, mas não foi uma narrativa não foi narrado de uma forma que fez eu chorar, eu me emocionar e tal. Fiquei com um aperto no coração, mas meio que só, porque eu já sabia que o final, uma hora ia chegar, o final que eu tava esperando. Então, eu não favoritei, mas eu dei 5 estrelas porque eu reconheço ali o trabalho da autora, que foi muito bem narrado, porque é baseado em fatos reais, sabe? Ela não alterou o que aconteceu na história da Stefania, sabe? Mas ela alterou a linha do tempo, assim, de alguns eventos e detalhes, mas o que aconteceu ali realmente aconteceu mesmo. Esse livro, como é que eu vou explicar pra vocês esse livro? Porque esse livro é uma loucura total. E eu tô falando aqui pra vocês de Piranesi. Piranesi é um livro que não tem resenha aqui no canal, porque eu nunca parei pra pensar como fazer uma resenha sem dar spoiler desse livro, porque esse livro é uma completa loucura, um surto, uma loucura, entendeu? E assim, depois de uns 15, 20% que a gente começa a entender algumas coisas, entendeu? Desse livro, porque o começo é mais louco ainda, e o final não é 100% fechado, não é 100% completo as explicações. Conclui-se uma parte, mas outras ainda não, outras explicações ainda ficam abertas para nossa interpretação. Então é um livro um pouco mais difícil a leitura, mas muito bom. Aqui a gente vai acompanhar a Piranesi, que ele vive só em um local, em uma casa cheia de salões. A gente não sabe a quantidade máxima de salões, a gente não sabe
o que tem dentro de cada um dos salões. A gente consegue visualizar, de acordo com a narrativa do livro, alguns salões, mas a gente não consegue ver todos. A casa é infinita e a casa que é meio que soberana, sabe? Piranesi endeusa a casa, é um personagem, mas Piranesi, ele endeusa a casa como se fosse realmente o ser, sabe? Como se fosse o ser supremo ali, superior, como se fosse uma divindade, a divindade local. E nisso, ele vai passando os dias dele justamente tentando conhecer cada uma dessas salas, né, cada um desses corredores, cada uma dessas estátuas, cada uma dessas musas, fazendo anotações em seus diários, cada diário contando o que coisa ele fez em cada um desses dias, as coisas que ele observou, como cada céu é diferente de acordo com cada região que ele tá ali da casa, o tempo da maré que tá passando ali. Então ele vai fazendo essas anotações e na maior parte do tempo ele está só, a não ser 2 ou 3 vezes na semana ali, que ele consegue se encontrar com uma outra pessoa que também vive ali nessa casa, que ele chama de doutor, eu acho, alguma coisa assim, que ele meio que vai criando ali certa amizade, mas a gente percebe que é mais por parte dele do que do outro ser que tá ali nesse ambiente. Mas na maior parte das vezes é só. Não existe outros seres, não existe outros seres humanos, a gente não entende muito bem o que o Piranesi o que ele tá fazendo ali, nem como funciona ali a casa, nem essas anotações, para onde vai essas anotações, como que fica a questão desses cadernos. Até o momento que ele começa a perceber que algumas coisas estão diferentes, alguns salões estão mudando, algumas coisas estão diferentes, e ele percebe que tem outro morador nessa casa. O que está acontecendo? E a partir daí ele vai tentar desvendar o que está acontecendo, quem é esse novo morador, como isso está afetando ali aquela região. Ele vai tentando entender ali toda aquela situação, mas a gente consegue perceber que nessa história tem muito essa questão narrativa onírica, sabe? Magia, realismo mágico. Então, muita coisa ali também, mais pro final, de ficção científica. Mas é muito doido, muita loucura assim acontecendo. E ao mesmo tempo que a gente não entende nada desse mundo, a gente vai tentando descobrir junto com o Piranesi o que realmente está acontecendo, sabe? A coisa real ali de tudo, em cima dessa magia toda, né? Da casa, da região, de tudo ali. Então é uma história muito louca, porque é uma narrativa muito diferente, entendeu? É uma narrativa em formato de diário, sim, claro, mas é uma narrativa muito diferente, porque vai citando pra gente coisas que a gente vê que no começo nada faz sentido. É como se fosse assim, exemplo, começa o capítulo assim: o 48º, 9º andar do salão tal, da região tal, com a maré tal, teve tal coisa. Aí ele começa a narrar. Fui passado naquela região e eu vi que a musa tal teve a maré batendo nela. Então, tem um início, você fica: o que tá acontecendo aqui? Não sei se estou gostando. Mas você vai percebendo que os mínimos detalhes da narrativa, você vai juntando peças que no final você fica... Puf, coisas desnecessárias que você achava. Na verdade, é nessa dificuldade da narrativa que a gente vai vendo pontos pequenos de coisas que a gente vai juntando uma coisa com a outra, sabe? A história vai crescendo gradativamente. Esse aqui é uma história que no começo você vai ficar confuso, você não vai entender nada, vai falar: meu Deus, o que é isso? Não sei nem se eu vou gostar disso. Mas a história vai crescendo gradativamente. E o final, eu gostei muito da explicação ali que tem. Meio que antes do final eu já desconfiava o que estava acontecendo ali, porque eu tinha assistido um filme, não posso falar qual, senão vai dar spoiler do final, mas eu tinha assistido um filme que tinha essa mesma pegada, sabe? Então eu já fui desconfiando, assim, o que estava acontecendo, mas no começo eu realmente não sabia nada, e mesmo eu meio que já desconfiando do final, a explicação foi muito boa, sabe? Que mistura magia com as coisas e o mundo ali, que mesmo assim você descobrir não deixa de existir. Então é muito confuso, mas muito legal. Eu acho que quem gosta de ficção científica, dessas coisas assim, meio doidas, pode gostar bastante desse livro. E eu dei 4,5 estrelas, por causa, como eu disse, o final é fechado, mas meio que aberto para algumas explicações ali. Meio que a narrativa Piranesi se encerra, mas o mundo e as coisas dele não se encerram, sabe? Fica meio que aberto ali. Algumas explicações também fica meio que aberto, sabe? Eu acho que vai variar de
acordo com cada interpretação de cada pessoa. Mas eu dei 4,5 e favoritei. O próximo não tinha como não estar em primeiro lugar, porque eu posso considerar um dos clássicos da minha vida, assim. Não que a narrativa tenha sido fácil enfrentar, não que a leitura tenha sido fácil enfrentar, mas o final valeu muito a pena, eu gostei muito. E eu tô falando aqui de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. É um calhamaço, é muito grande esse livro. Letras, assim, na edição que eu li são pequenas, eu li pelos clássicos Zahar. Tem muita nota de rodapé, contextualizando muita coisa ali, narrativas ali, que foram muito boas pra me ajudar a entender realmente aquela história. Eu acho que se eu tivesse lido só o texto, eu não teria gostado tanto e aproveitado tanto. Também tem resenha aqui no canal. Também foi uma resenha que eu gostei muito de fazer. Mas, ao mesmo tempo que tinha muita nota de rodapé, alguns momentos eu achava que a narrativa não ia tanto. Eu falava, meu Deus, não acaba nunca, não acaba nunca. Só que o final eu gostei muito, a junção de tudo eu gostei muito. E a sinopse é basicamente a seguinte: aqui a gente vai conhecer a jovem Jane Eyre. E é um romance de crescimento aqui dela, sabe? No começo a gente vê que ela tá narrando depois, assim, de uma certa idade. Mas ao mesmo tempo é um romance de crescimento porque a gente vai vendo ela desde pequenininha, sabe? Essa narrativa acompanhando ela desde pequena. Ela passa por muitas coisas, muitos sofrimentos. Ela vive ali com uma tia, porque os pais faleceram muito cedo, então ela vive com uma tia que maltrata ela. Ela tem que aguentar os primos abusivos que não gostam muito dela. Então, desde pequena, ela convive com a luto, com dor, com o sofrimento ali, sabe? De meio que ser escorraçada e não se sentir em casa ou acolhida pelas pessoas. Mas ela nunca foi de se abater muito fácil. Ela sempre foi uma pessoa muito impetuosa. Então, tudo que as pessoas falavam, ela rebatia. Então, ela sofreu muito por causa disso, sabe? Porque as pessoas endemonizavam ela só porque ela tinha opinião, e ela tinha realmente opiniões fortes desde pequena. Ela depois também passa por outras situações traumatizantes, a partir do momento que ela resolve sair ali da casa da tia dela. A tia dela resolve aprisionar ela, como se fosse numa escola ali de criança, sabe? Onde ela sofre muitos maus tratos e tal. Até que em dado momento as coisas melhoram, mas ela vai perdendo pessoas pelo caminho, ou coisas pelo caminho, sabe? E até que em um certo momento também ela resolve sair, dar uma mudança na vida dela, e ela vira cuidadora ali de uma criança da residência Thornfield Hall. E ali ela vai conhecer o amor, ao mesmo tempo que a desesperança, ao mesmo tempo que um coração partido. Vai ver como também o mundo pode ser cada vez mais cruel com as pessoas. Ela vai se apegar a pessoas que não deveria. Enfim, a gente vai vendo essa construção dessa personagem, sabe? E é muito, muito, muito legal. A narrativa não é nada fácil, como eu disse pra vocês, por ser um clássico. Por isso que eu recomendo sempre aqui no canal, sempre recomendo vocês lerem clássicos com uma edição boa. Que tenha nota de rodapé, que tenha talvez ilustrações, que tenha uma diagramação boa, tenha comentários, talvez um prólogo, porque isso vai interferir diretamente na sua leitura. Você é capaz de você aproveitar muito mais, porque você vai realmente compreender, sabe? A maioria desses clássicos foram escritos há muito tempo, então a narrativa muda, os pensamentos mudam, o contexto da época muda. Então, se você ler, a dificuldade vai triplicar, assim. Então, eu sempre recomendo lerem em edições boas. Essa edição aqui foi muito boa, porque me ajudou a compreender muitas coisas. A Charlotte Brontë, aqui a autora, ela coloca pra gente muitas críticas sociais da época, sabe? Tanto que quando esse livro foi lançado, foi um boom, assim, de críticas, porque ela critica ativamente muitas coisas daquela época. Desde a discriminação que, na época, as empregadas, as babás, as doulas, as pessoas da época, os empregados da época passavam, sabe? Essa questão de desumanização dos serviçais, desumanização dos empregados, enfim. Até a questão das classes sociais, sabe? Por que uma pessoa que tem dinheiro ela vale mais do que uma pessoa que não tem, sabe? Então ela tem muitas críticas sociais, principalmente também a questão, críticas feministas aqui que ela faz. Por que a mulher não pode fazer o que ela quer? Por que a mulher, ela tem sempre que servir ao homem? Então tem muita coisa, crítica à religião, na verdade não à religião, mas à religiosidade, sabe? Como pode cegar as pessoas. Enfim, é uma obra espetacular, é a obra, porque tem tudo aqui, e é muito bom. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. É realmente, assim, o clássico, talvez, da minha vida, sabe? Tem aqui alguns clássicos que eu gosto muito, tipo Ensaio sobre a Cegueira. Mas eu acho que tem Ensaio sobre a Cegueira e tem Jane Eyre agora.
foi um pouco sofrido, assim, sabe? Algumas narrativas, algumas partes, assim, meio lentas. Mas gostei muito. Tem uma cena muito triste ali, mais pro final, que realmente essa personagem sofre. Sofre. Mas o final, assim, até que é um final bom. Não é tão trágico. É trágico, mas não tão trágico, assim. Então acho que foi um final bom, assim, pra história. E essa história não é sobre o par romântico. Essa história não é sobre o romance. Claro que é até que legal, em certo momento, o romance ali, talvez um pouco problemático. Mas pra época, né, vamos relevar. Mas sim sobre a personagem, sabe? Como ela foi construída, como as coisas ao redor dela foram construídas e as coisas que ela conquistou, ou como que tudo tornou o que ela era, sabe? Então é isso. Gostei muito da leitura e recomendo bastante. Mas foi isso, gente. Eu ranqueei todas as leituras aqui pra vocês. Foi do pior para o melhor. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que, se vocês gostarem de algum desses livros, sentirem interesse, né, em comprar, por favor, compre os meus links. E é isso. Comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês recomendam ou não, o que vocês acharam na época que leram, ou se tem interesse em ainda ler. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem.